Este é um assunto que sempre trouxe muita alegria no meu coração. A bem-aventurada esperança, o aparecimento em glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na segunda-feira eu estava desanimado e aí eu fiquei pensando sobre isso. Às vezes nós passamos por isso. Eu não creio que haja cristãos que não passem por, às vezes, lutas, decepções, uma tristeza. Às vezes nós tiramos os nossos olhos, perdemos o foco que é o Senhor. E até compartilhei um pouco com os irmãos aqui no nosso grupo de terça. E no meu coração aquilo ficou e eu queria então tratar com vocês daquela que deve ser a maior esperança dos cristãos. Nós ainda estamos na carne, nesse corpo frágil, limitado. Ainda temos em nós, tristemente, uma propensão para o pecado, mesmo como cristãos. Paulo usa essa expressão, a carne, para falar disso. Nós ainda temos essa luta diária do espírito militando contra a carne. Nós temos um mundo que jaz no maligno e que todos os seus valores, ensinos, são contrários a Deus, e nós vivemos nesse mundo, não temos como estar fora dele. Nós temos o diabo, que é o nosso adversário e que anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está falando de cristãos, essa luta. Nós vivemos nessa realidade. Com isso, como promessa do Senhor Jesus e consequência, nós temos tribulações, como o Senhor diz. Nós teríamos aflições, tribulações. Passamos por momentos assim. Algumas vezes mais intensos do que outras, mas todos nós, não há um ser humano que esteja isento disso, nem mesmo os cristãos. Por mais que na igreja hoje haja propostas de autoajuda, confissão positiva, pensamento positivo, hoje há na moda uma outra bobagem, o coaching espiritual, frasezinhas de efeito tão banais, ditas por pastores, que nada mais é do que uma palestra de autoajuda, que não tem poder nenhum para mudar nenhuma realidade. Êxtases religiosos, emocionais, que muitos grupos tentam transmitir, e a pessoa, ela tem aquilo ali naquela 1h30, alguns 2, 3, até mais, e aquilo acaba e não muda absolutamente nada. Tudo isso é falso. São falsas propostas que não tratam da questão. O que essas coisas oferecidas podem trazer de consolo para alguém que está com câncer terminal? O que essas coisas podem trazer de consolo para alguém, um cristão, que tenha sido abandonado por seu cônjuge? E que por mais que ele tenha ou ela feito para que o relacionamento fosse restaurado, aquele cônjuge que não cria em Cristo foi embora mesmo assim. O que esse tipo de proposta pode fazer para alguém, trazer de consolo para alguém que tenha perdido um filho no acidente? Ou que pode trazer para alguém que hoje tem isso, hoje em continentes onde, o continente africano, onde o neopentecostalismo tristemente cresce, não cresce em países onde há perseguição, porque isso não dá ibope, não sustenta e não fortalece as pessoas que estão
por causa do nome de Jesus, correndo o risco de morrer. Essas propostas, o que elas podem trazer quando você vê que a maior parte da sua família rejeita o Evangelho? Ainda que algumas atividades, às vezes, possam nos distrair, ou mesmo irmãos possam nos ouvir, isso é importante. O que nós precisamos mesmo é do Senhor, da força do seu poder. Nós precisamos do Santo Espírito Consolador, da paz que só Deus pode dar e excede o entendimento. No fim, só o Senhor, em situações, lutas que temos, só o Senhor pode nos fortalecer. O Espírito Santo nos consola. A palavra diz que um dos nomes dele, ele é o Consolador. Como ele consola? Por meio da palavra que ele inspirou. Não tem outra forma. Ele inspirou a Escritura para que por meio dela nós possamos ouvi-lo e por meio dela possamos ter consolo. Eu citei aqui alguns textos no início, que quando vem essas situações, nós temos contato com a palavra, o Senhor traz à mente essas verdades. E nós lemos, meditamos, clamamos ao Senhor de acordo com a palavra dele. Nem sempre a dor e o sofrer vão passar. Às vezes elas vão durar muito tempo. E é por isso que às vezes esse tipo de proposta que tem acontecido no evangelicalismo, ele é triste demais. Porque é falta de amor pelas pessoas, e você prometer e dizer com esse tipo de coisa que não as muda, e você não tem nem misericórdia das pessoas que estão sofrendo quando você traz esse tipo de coisa. Nós precisamos ser realistas à luz da palavra de Deus. Agora, se a mente nossa, o nosso coração está cheio da palavra, quando houver lutas, nós vamos entender que Deus soberano está no controle daquela situação, por mais que doa. E eu posso ir diante dele e ele vai me fortalecer. Ele vai forjar Cristo em mim. Irmãos, a vida cristã aqui é assim. O Senhor mandou sentar e calcular. Olha, Deus tem um plano maravilhoso para você. Depende do que é plano maravilhoso. De acordo com o mundo, mentira. O plano maravilhoso para alguns é morrer por amor a Cristo. Sofrer. É levar um espinho na carne e clamar a Deus para que Ele tire, e Ele dizer não. Jesus disse para sentar e calcular. O que Ele quis dizer com isso? Olha, considera bem. Me seguir custa. Custa a vida que eu dei. Custa levar o morrer, levar a cruz. Custa, como ele diz, aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Que diferença das pregações que hoje são feitas por aí. O fato é que hoje há apenas uma base que sustenta a genuína fé cristã. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz de maneira sucinta, clara, muito objetiva, o que nos fundamenta. Porque vivemos por fé, não pelo que vemos. Ainda que a regeneração seja o maior milagre de todos os milagres que Deus possa produzir, esse milagre ele não pode ser visto. Ele não tem sinais, ele não tem pompa, ele não tem um auê assim. É claro que quando uma pessoa é regenerada por Deus,
Há uma mudança, uma transformação radical, mas ela é interior. Vai se manifestar. Mas o ponto de vista humano, entenda o que eu estou dizendo, é subjetivo, não dá para ver. A graça de Deus muda as vidas daqueles que creem, sem dúvida. Mas não pode ser visto. Não dá ibope. Como aquele testemunho, o conhecido pregador da TV, e vem, conta o testemunho, Deus, eu estava passando uma necessidade financeira, e veio um milagre, e Deus resolveu a minha situação financeira, e aí eu estava na saúde, com problema de saúde, Deus curou, e aquela senhora falou, Deus, eu era uma pecadora, e Jesus me salvou. Ele falou assim, conta a bênção, irmão. Irmão, essa é a bênção. Cristo me deu uma nova vida, que é maior que essa, não existe. Não pode ser visto, nós vivemos por fé. Vivemos de acordo com algo que não pode ser sentido, não tem como provar do ponto de vista humano, não envolve sinais sobrenaturais, ainda que seja sobrenatural. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. No Antigo Testamento, o povo de Deus viu as pragas, viu a nuvem, viu a coluna de fogo, viu chover comida. Eles viram fogo do céu, revelação de sonhos. Nos evangelhos, o povo de Deus viu Jesus dar vista aos cegos, fazer aleijados andar, surdos ouvir, mortos ressuscitar. Aqueles que creram viram Jesus ressuscitar e voltar ao céu, voando, por assim dizer. Em Atos, eles viram a descida do Espírito Santo, o dom de línguas, apóstolos fazendo milagres, mas nós não vemos isso hoje, não daquela forma. Nós vivemos pela fé, exclusivamente pela fé. Jesus, inclusive, profetizou isso a nosso respeito. Se eu e você cremos em Jesus, hoje, Ele falou de nós. Lembra do episódio com Tomé? Jesus ressurreto. Ele aparece pela primeira vez para os discípulos, para os apóstolos. Tomé não está lá. E aí Tomé, eu só vou crer se eu ver. E aí Jesus fala para ele, João capítulo 20, versículo 29, Jesus está falando daqueles que vivem por fé e não pelo que veem. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu, Tomé? Felizes ou bem-aventurados os que não viram e ainda assim creram. É claro que Tomé, assim como nós, um homem falho, creu no Senhor. Ali ele demonstrou a sua fraqueza como nós temos as nossas. Ele creu no Senhor de tal maneira que depois ele morre por amor a Cristo. Mas por enquanto, irmãos, é assim. Esse monte de bobagem que tem sido oferecido aí é falso. A nossa vida é uma vida de peregrinação, forasteiros nós somos. Um dia, os que creem hoje, sem nenhuma prova, não precisarão mais de fé. E o que o Senhor tem para os seus faz com que todas as lutas, todo o sofrimento, todas as dores, sejam, para usar uma expressão altamente filosófica, café pequeno. Tudo que eu e vocês passamos de sofrimento perto do que Deus tem para aqueles que creem é nada. Paulo, o apóstolo que viu Jesus ressurreto, foi até o terceiro céu, diz isso. E aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, excepcionalmente vou usar a nova tradução na linguagem de hoje. Ela, em algumas ocasiões, ela nos ajuda. Nunca ficamos desanimados,
Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Paulo se refere aos seus sofrimentos na versão Revista Atualizada como leve e momentânea tribulação. Foi leve. Paulo foi abandonado por irmãos, injuriado, apedrejado, chicoteado, passou fome, foi preso, acorrentado, passou por um naufrágio, mesmo tendo curado muitos, teve um espinho na carne a maior parte de sua vida. Enfim, Paulo passou aproximadamente 34 anos, metade da sua vida sofrendo, até morrer decapitado. Se isso foi leve e momentâneo, Paulo diz leve e momentâneo a respeito dele. É claro que ele escreve isso antes de ser morto, mas ele está vivendo sofrer. E a perspectiva dele do sofrimento era outra. Quando ele ouve que o Senhor diz, a minha graça te basta, Senhor, então eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Porque o poder do Senhor, que é o que eu mais quero em minha vida, se aperfeiçoa na minha fraqueza. O apóstolo Paulo era adepto de algumas das mentiras propagadas no meio hoje? Misericórdia. Ele era lunático, era bipolar, esquizofrênico. Porque diante de tanto sofrimento, como é que o cara pode dizer isso? Como é que alguém pode falar uma coisa dessa? Não, do ponto de vista humano, ele era um homem culto, muito inteligente, altamente capaz. Ele não era louco. A sua diferença é que ele não atentava para as coisas que se veem, mas por aquelas que não podem ser vistas. A sua perspectiva era céu, estar na presença do Senhor. Ele não olhava para essa realidade. Aliás, ele fala categoricamente que o desejo dele era morrer para estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. Paulo não era como os demais, que não têm esperança. Ele diz isso em 1 Tessalonicenses 4. Nós, irmãos, nós não somos como os demais. Quem são os demais? Quem não crê em Cristo. Aqueles que não creem em Jesus não têm esperança. Entenda isso. Uma pessoa que não é cristã, você pode saber, ela pode ser mais religiosa que for, ela não tem esperança. Ele vai dizer, então, que estar com o Senhor era incomparavelmente melhor, Filipenses 1, 23. Os escritos do apóstolo estão cheios da expectativa que ele tinha de estar com o Senhor. Ele descreve em detalhes a ressurreição, dizendo que os mortos ressuscitarão incorruptíveis. 1 Coríntios capítulo 15. E em sua última carta, ele fala do seu amor pela volta do Senhor, aqueles que amam a sua vinda. A mente de Paulo estava em Cristo, irmãos, onde ele está, sentado à destra de Deus. São tantos textos, mas que maior esperança é esta? O que os cristãos verão, ou vão ver, afinal? Há, mais uma vez, muitos textos que falam desta esperança, que a propósito não é algo que talvez aconteça. Esperança do ponto de vista humano pode ser que aconteça. Esperança à luz da palavra vai acontecer, a gente só não sabe quando.
E nós vamos ver um texto de Apocalipse, no capítulo 21, que fala dessa esperança. Eu fico pensando, Paulo sequer leu o Apocalipse, ele foi antes. Apocalipse é escrito aproximadamente 30 anos depois da morte de Paulo. Ele não teve essa revelação, apesar de que foi ao terceiro céu e naquele momento, quando João escreve, ele já está com o Senhor. Quando a gente examina um texto da palavra, é muito importante que a gente tenha um pano de fundo para nos localizar, para compreender bem. É comum hoje pessoas tirando textos, e você vai ver, maior parte dos falsos ensinos no meio evangélico são textos fora de contexto, promessas que não são para nós. Então, por isso é importante que quando nós vamos ler, a gente tenha uma base do escrito, para nós nos localizarmos, para entendermos o contexto. Quando João, que é o último apóstolo vivo, escreve o Apocalipse, é aproximadamente, nós não temos com exatidão, obviamente, as datas, mas é provavelmente entre os anos 90 e 95. O apóstolo amado do Senhor Jesus está velhinho já. Por volta também dessa idade, com mais de 90 anos. Ele está preso. 90 anos de idade, está preso numa ilha-prisão, por causa do Senhor Jesus. Essa carta, ele escreve primeiramente às 7 igrejas da Ásia. Havia ali 7 igrejas que se reuniam, grupos que se reuniam em 7 cidades diferentes. Mas ele escreve primeiramente, porque o Apocalipse é para nós, a palavra, ela diz, bem-aventurado aquele que lê e que guarda as profecias contidas nesse livro. Então nós somos bem-aventurados ao lermos. Ele está em um momento que a igreja é intensamente perseguida pelo Império Romano. E então, imagina, aquele homem que andou com o Senhor no seu ministério, caminhou com ele, viu o Senhor Jesus morrer, ressuscitar, voltar para o céu. 60 anos depois, Jesus aparece para ele. O Senhor aparece a João e então ordena a ele, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19, uma ordem muito clara e que é para nós hoje. Por isso que nós estamos lendo o Apocalipse. Ele diz assim, Jesus está falando para João: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Na história da igreja, homens de Deus interpretaram o Apocalipse, que é uma carta, sim, difícil, de diferentes formas. Não há consenso em várias passagens, mas não nessa. Aqui está claro o que o Senhor Jesus está dizendo para João. João, escreve o que você viu, tudo que você tem visto desde que você creu em mim e andou comigo. Escreve as coisas que estão acontecendo agora, daí então ele vai escrever para as igrejas, orientado pelo Senhor. E depois do que está acontecendo, João, eu vou mostrar para você o que vai acontecer no futuro, as coisas que hão de acontecer. João trata de várias realidades. Por exemplo, Jesus mostra para ele, isso nos faz tremer, é que Jesus anda no meio das igrejas. Ele conhece cada igreja. Filadélfia, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Ele conhece a igreja, porque a igreja é dele. Ele conhece aqui. Ele conhece o meu e o seu coração. E ele anda no meio. João diz também que
quando Jesus vê, e é o Senhor Jesus, aliás, que diz, quando ele vê que algo está errado naquela igreja, o Senhor Jesus age de maneira verdadeira, chamando ao arrependimento, não importa o erro. Isso serve para nós também. João trata do mal e das catástrofes na história que virão. Fala da falsa religião. Fala do anticristo. O anticristo. Já há muitos anticristos hoje, inclusive no meio evangélico. Mas ele fala do anticristo que vai vir. E de que o mundo inteiro vai adorar esse anticristo. Fala da morte de cristãos por amor a Cristo. Fala das taças da ira de Deus sobre este mundo em pecado. Irmãos, esse mundo aqui não vai melhorar. Sinto muito pelos irmãos pós-milenistas. Não vai melhorar. Ele fala do juízo final. Muitas verdades que o apóstolo trata em Apocalipse. Mas então, no fim do livro, ele vai mostrar como será a nova realidade para aqueles que creram no Evangelho. Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 4. Que maior esperança é essa? Está descrita aqui. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Lembra, Jesus está mostrando para João. Às vezes ele usa um anjo, vem aqui te mostrar uma coisa, mas é o Senhor que está comandando tudo. E aí no versículo 1 do capítulo 21, João vê, lembra, as coisas que você viu, as coisas que são, ele já está falando das coisas que vão acontecer, está falando do futuro. João vê, e é importante, irmãos, muitas das coisas que João vê e ele descreve, ele nunca tinha visto. Ele usa elementos que ele tinha em mãos para descrever. Parece com isso, é como isso, parece essa pedra. Ele está vendo algo que ele nunca viu. E aqui, então, ele vê algo que é claro. Um novo céu e uma nova terra. Literalmente. Isaías, o profeta, e o apóstolo Pedro também falaram dessa realidade, Isaías 65, verso 17, e 2 Pedro, capítulo 3. Isaías 65, 17, Deus está falando por meio do profeta, isso 700 anos antes de Cristo, diz assim, o Senhor Deus está dizendo, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Talvez tudo aquilo de ruim, o Senhor vai tirar da nossa lembrança. Nós não vamos deixar, nós que cremos, não vamos deixar de ser quem somos. Talvez em sua misericórdia, Ele vai tirar tudo aquilo que não agradou na nossa vida. 2 Pedro, capítulo 3, versos 12 e 13, Pedro então já vai dizer aqui que essa terra que nós estamos hoje vai ser destruída para que a nova seja feita. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, o dia de Deus, Pedro diz, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor.
Que tragédia! Incalculável, impensável. Mas, todavia, de acordo com a sua promessa, a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, onde nunca mais vai haver pecado. O dia de Deus é o dia da volta de Cristo. Um dia Jesus vai voltar. Literalmente. Quando ele está lá em Atos, subindo, os apóstolos estão olhando, naturalmente, quem não ficaria olhando? Ele está indo embora para o céu, uma nuvem cobre, 2 anjos aparecem e falam assim, ó, do jeito que ele foi, ele volta. Literalmente. Tem gente na igreja que não acredita nisso. Mas é exatamente assim. A diferença é que ele vem com poder e glória, muito, mas muito diferente da primeira vez. Os céus e os elementos desfeitos é essa terra aqui. Se você ler Pedro, tinha gente que esse negócio de mundo acabar, isso aí eu já ouvi faz tempo. Você já ouviu? Lembra quando Deus destruiu tudo pela água? Pois agora vem pelo fogo. Faz piadinha, faz. Os elementos serão desfeitos. Deus vai recriar. Parece com algo que ele fez em Cristo? Novos céus e nova terra. Ele prometeu. Deus prometeu. Com esse texto, a gente vê que a ideia, né, que os cristãos serão, nós vamos ter asinha, ficar voando no céu, não é isso. Isso é uma bobagem. Nós teremos corpos glorificados físicos, como Jesus tem. Agora, hoje, quando um cristão morre, ele vai para a presença do Senhor, o corpo dele vira pó. Mas o espírito, a alma, vai para a presença do Senhor, naquele exato momento. Já pensou nisso? Já pensou que fascinante isso, para quem crê? Eu estou ali naquela hora, você está entre a morte... rapaz, mas daqui, na presença do Senhor. Tem gente que tem medo disso. Já pensou? Estar na presença do Senhor? Isso que acontece quando uma pessoa crê. Se ela morre em Cristo, ela está na presença do Senhor em espírito, mas Jesus vai voltar. Quando Jesus voltar, todos aqueles em toda a história que morreram crendo em Cristo vão ressuscitar. Não importa o tipo de morte que tenham sofrido. Paulo diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E vai ter um grupo vivo ainda. Esse será transformado, vai ser uma festa. Então, com seus corpos incorruptíveis, aqueles que creem, está ficando velho aí? A ruguinha está aparecendo, está dificultando aí? Não importa. Corpos glorificados, promessa do Senhor, nunca mais serão corrompidos. Esses corpos incorruptíveis estarão com Jesus na nova terra. Nessa nova terra, o diabo já está lá no lago de fogo e enxofre, ele e os seus demônios. O mundo já foi destruído. A carne não pode herdar. Precisa de um corpo novo. Então já acabou. Todo o nosso problema já foi tratado já. Qualquer expressão de mal ou de pecado será totalmente extirpado para sempre. Apocalipse 21, 27. Nós vemos isso um pouquinho à frente. Diz que nessa nova terra jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. 22, 3. Já não haverá maldição nenhuma. Qualquer forma de mal nunca mais vai existir. Nunca mais o pecado. Agora, glória, hein? Dá para dar um glória nela. Nunca mais. Eu
Eu não tenho a menor ideia do que isso significa, mas só de pensar que nunca mais vai haver qualquer expressão de pecado, que nunca mais eu vou pecar contra o meu Senhor. É claro que para aqueles que amam o pecado e rejeitam o Evangelho, ninguém quer estar num lugar assim. Nós vimos lá, ele diz que o mar não existia. Lembra, Apocalipse é um texto difícil. O que significa isso? Uma das coisas mais fascinantes que Deus criou é o mar, né? Você chegar no litoral e ver aquilo lá. Alguns não, isso é alegoria. E eu ouvi uma interpretação que eu gostei bastante. É muito popular. Antes de Deus mandar o dilúvio é muito provável que tenha causado cataclismas e mudado a estrutura da terra, havia terra e água. Talvez seja restaurado isso. Não mais o mar, mas vai haver água. Mas é uma especulação. O fato é que o novo céu é literal, a nova terra é literal. Versículo 2, lá de Apocalipse 21, voltando para o texto. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Olha que comparação o casamento, né? Hoje tão banalizado. Olha a comparação que Deus faz com o casamento. João, ele está vendo a cidade santa, a nova Jerusalém. Mais uma vez, há irmãos que alegorizam isso. O problema de você fazer disso uma alegoria é o seguinte: cada um pode dar a explicação que quiser, porque o texto em si ele não explica. Por isso, eu prefiro entender que é literal. O cenário é assim: ressuscitados agora, corpos glorificados, milhões, talvez bilhões de cristãos em toda a história. Essa ressurreição acontece na volta de Jesus, que são imediatamente transportados para a nova terra que ele preparou. A nova terra já é maravilhosa. Mas aí João vai ver uma cidade vindo do céu. Desce a nova Jerusalém, uma cidade. Olha a descrição da cidade, Apocalipse 21, 16 e 17. Se for literal, eu creio que é. Nós, por enquanto, vivemos por fé, mas quando for para ver alguma coisa, vai ser caprichado. 21, 16 e 17, Apocalipse. A cidade era quadrada, ele está falando da nova Jerusalém. Deus está dando uma visão para ele, está vendo a cidade vindo dos céus. Ele está vendo a nova terra, os novos céus, e de repente vem uma cidade. Como é que é essa cidade? Ela era quadrada. O seu comprimento era igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que a medida da cidade era de 2.200 quilômetros quadrados. Seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura a muralha. Ah, é figurado. O que significa isso? E se for literal? Eu creio que é literal. E aqui tem uma imagem do que poderia ser, porque há irmãos que creem que é literal também transformam, né, em imagem. A terra ali embaixo está vendo uma cidade pronta. Lembra que ele foi? Eu vou preparar o lugar. É loucura. Que a escala, o tamanho dela, lembra que ela é quadrada? Seria mais ou menos esse tamanho. É coisa de loucura, tá bom. Mas isso não seria problema nenhum para o Deus que criou o universo. Versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais Ele, Deus, viverá. Eles serão seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Não há templo lá,
há uma cidade daquele tamanho, e os povos vão para a cidade. Lá é o templo. Não há templo. Não havia templo antes da queda. Havia relacionamento. Na cidade celestial também não vai haver. Versículo 22 do Apocalipse 21. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Versículo capítulo 22, verso 4, está falando do Cordeiro, e diz assim: aqueles que creem, e os seus servos verão a sua face. Nós o veremos como ele é, face a face. A realidade maravilhosa de estar na presença de Deus e se relacionar com ele. Lembra que a vida eterna é conhecê-lo pessoalmente. Paulo diz: estar com Cristo não tem comparação. Para quem anda hoje somente pela fé, até que não está tão ruim assim, né? Vai acabar a fé, a gente vai ver tudo isso aqui. A Bíblia diz que todo olho vai ver e todo joelho vai se dobrar quando Jesus voltar. Isso não é linguagem figurada. Ele vem com as nuvens, com poder e glória. E o versículo 4, então. Com todo esse esplendor, na presença do Senhor, não há templo, nós vamos ver o Senhor Jesus face a face. Deus vai estar conosco, mas Ele está em nós por meio do Espírito Santo, sim. Mas, irmãos, isso é totalmente diferente. Uma realidade onde não tem pecado. E aí, o próprio Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, tudo que nós tenhamos sofrido vai ser tratado por Deus. Lá não vai haver mais morte, não vai ter tristeza, não vai ter choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Deus enxugando as minhas lágrimas de dor, tristeza, perda. Deus fazendo isso. Mas você acredita em tudo isso aí? Que um dia não vai ter mais diabo, mundo, carne, nenhum pecado, nenhum mal, não haverá dor, nem tristeza, nem nunca mais a morte, que você vai estar na presença de Deus para sempre. Você acredita em tudo isso, mas tão certo quanto eu estou aqui agora e nós estamos aqui. E é triste pensar que pessoas que professam a Cristo não acreditam nisso. É um contrassenso. Paulo disse assim, que se a nossa esperança em Cristo se resume a só essa vida aqui, nós vamos ser os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está onde, irmãos? Todos aqueles que creem no Evangelho vão estar lá. Você crê no Evangelho? Houve um momento na sua vida, não estou perguntando se é religioso, se você é evangélico, isso não faz a menor diferença. Houve um momento na sua vida que você viu que era um pecador, estava separado de Deus. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E por causa deles, Ele não nos ouve. Não há nada que nós possamos fazer, eu tentar fazer isso ou fazer aquilo. Não tem nada, a religião, a prática, essa não pode nos mudar. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores e Ele então deu o seu Filho, a primeira vinda dele, Ele veio para morrer na cruz por pecadores. E Ele morre a pior das mortes por pecadores. Deus sem nunca ter cometido um pecado.
morre para nos fazer morrer. A palavra diz que ele, quando ele foi levantado da cruz, ele atrairia todos a ele. E no seu sangue derramado, ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Na sua ressurreição, ele nos dá uma nova vida. Você crê nisso? Não, eu creio, Jesus morreu por todos. Não, você crê. Eu creio que ele morreu por mim, eu tenho certeza absoluta. Porque isso é bom, porque você tem capacidade de entender? Não, porque um dia ele revelou pela palavra. Você crê no Evangelho? Essa é a sua maior necessidade, a nossa maior necessidade. Com toda certeza, irmãos, nós já passamos, vamos passar por aflições. Isso é certo. Das mais variadas formas, físicas, emocionais. Mas, irmãos, à luz disso aqui, elas são leves e momentâneas. Elas não são nada. A palavra de Deus está falando para nós olharmos para Cristo e não para a situação. Isso não é menosprezar a sua aflição, mas é porque a palavra de Deus diz que por mais grave que ela seja para você, ela é nada perto do que Cristo tem para você. Como cristãos, a nossa perspectiva em relação às aflições devem ser diferentes. Nós devemos olhar para elas: Senhor, o Senhor tem um propósito para a minha vida, é o teu filho. Senhor, me capacita a perseverar, a andar nessa dificuldade, nessa luta, para a sua glória. Lembra dos 34 anos de sofrimento do apóstolo Paulo? Eu coloquei aqui, hoje faz 1900 anos que Paulo está com Cristo. Em breve, Paulo ressuscitará para passar a eternidade com ele no novo céu e nova terra. Todos aqueles que creram em Cristo estarão na presença dele. Ele vai tratar com todas as nossas dores. Ele mesmo vai enxugar todas elas, as nossas lágrimas. Que maravilhoso! Essa é a nossa maior esperança. Que o Senhor nos leve a amar a sua vinda mais do que tudo. O dia que nós o veremos, nosso Salvador e Senhor, face a face.